Acessibilidade! Bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um Garantindo a Acessibilidade. Nesse espaço onde eu ensino arquitetos e engenheiros a se tornarem referências em acessibilidade, dominando a aplicação prática das leis e das normas. O meu nome é Juliana Sabino, eu sou mestre em engenharia civil, especialista em acessibilidade, mãe atípica, empresária, atuo exclusivamente com acessibilidade desde 2016 e hoje nós vamos continuar respondendo as perguntas dos participantes do meu último curso gratuito, que foi a Jornada de Edificação Acessível, que aconteceu no mês passado. Então, os participantes tinham a possibilidade de enviar uma pergunta por meio da pesquisa que era disponibilizada para os alunos, e o que eu estou fazendo agora é respondendo às perguntas de todas as pessoas que mandaram essas perguntas lá. Então era um campo assim aberto sobre acessibilidade, sobre como atuar com acessibilidade, sobre como faturar com acessibilidade. Então era um campo onde as pessoas poderiam fazer perguntas livremente. E eu vou responder a todas as perguntas que foram enviadas. Já estou fazendo isso desde que terminou o evento lá no mês passado, sempre às quartas-feiras, sempre às 7h30 da manhã. E continuando aqui, a próxima pergunta que eu tenho aqui na minha lista das perguntas que foram enviadas é a seguinte. Cadê? Como se inserir no mercado? Então, como se inserir no mercado da acessibilidade? Gente, eu comecei a atuar com acessibilidade lá em 2016 e essa também era uma dúvida minha, claro, de como eu faria para me inserir no mercado, para oferecer soluções em acessibilidade. Porque lá atrás eu enxergava essa demanda por causa da minha filha, a Laurinha, que tem deficiência, então eu passava muitas situações com ela por falta de acessibilidade e ninguém nunca sabia nada a respeito do que era obrigatório, o que não era, quais eram os itens que precisavam ser colocados, se era uma obrigação, se não era, qual que era a norma de referência. Então, eu fui indo, não sei muito bem como, não planejei exatamente, eu só sabia que eu queria trabalhar com acessibilidade, porque era uma questão pessoal que eu poderia estar ali aplicando e ajudando outras pessoas também a entender o que era obrigatório ali para acessibilidade, mas a maneira de se inserir na acessibilidade, hoje olhando para trás, eu consigo perceber com mais facilidade, porque você estando disposto a atuar com isso, você dominando o conhecimento e você sabendo da realidade dos espaços, da necessidade, da demanda que existe por acessibilidade, é mais fácil de você descobrir as maneiras que você vai conseguir fazer isso. Então, se você é um profissional, um arquiteto, um engenheiro e quer trabalhar com acessibilidade, uma das coisas mais importantes que você vai precisar fazer é dominar o assunto, é entender sobre acessibilidade, é conhecer o referencial técnico, é estudá-lo, é tentar implementá-lo, é tentar trazer aquelas informações para situações práticas do dia a dia. Porque, na verdade, o mundo é um grande laboratório onde você pode perceber, experimentar, ver ali o que tem de errado, o que não tem, com base no conhecimento que você for adquirindo a respeito da acessibilidade ao longo do tempo, tá? Então, o conhecimento por si só, ele vai ser muito importante, mas o conhecimento não basta. É preciso que você consiga pegar aquele conhecimento que você está adquirindo, que você tem estudado, que você entende como que funciona e levá-lo para a realidade, para de fato transformar a realidade e auxiliar muitas pessoas que precisam dessa demanda. E quem são as pessoas que precisam dessa demanda? São os responsáveis pelos espaços que precisam adequar os seus espaços ou precisam projetar já atendendo a requisitos de acessibilidade. São as pessoas que vão utilizar os espaços, que não são somente pessoas com deficiência, são todas as pessoas. A acessibilidade é para todas as pessoas. Então você tem que encontrar essa maneira de pegar esse conhecimento que você domina, que você adquiriu e levar para essas pessoas, transformando as suas realidades, tá? E existem algumas maneiras de fazer isso. Inclusive lá no evento, lá no curso, na Jornada da Edificação Acessível, eu falei muito sobre isso.
eu fiz as lives de aquecimento, onde eu falei isso muito minuciosamente, quais eram os elementos que você precisaria. Então, assim, existem muitas maneiras de você atuar. E no próprio curso também eu falei sobre isso. Porque você pode pegar esse conhecimento que você tem em acessibilidade e utilizar nos projetos que você já elabora aí. Pode ser que você já seja um arquiteto ou um engenheiro e que projete espaços e edificações e que precisa atender aos requisitos de acessibilidade. Então, aquele conhecimento que você adquiriu em acessibilidade já será utilizado de maneira prática, de maneira efetiva em uma demanda que você já tem. Agora, existem outras situações também. Pode ser que você seja um profissional que queira atuar exclusivamente com acessibilidade, assim como eu faço, assim como outros profissionais também fazem. Então, você precisa ter uma estrutura mínima para conseguir atender esses clientes, fazer com que esses clientes cheguem até você, saber atendê-los, saber as ferramentas que você precisa para realizar aquele trabalho em si, sabe? Porque existem esses elementos que vão viabilizar, que vão ser a ponte entre o conhecimento e a sua aplicação prática levada a soluções para quem precisa. Então, a demanda existe, você precisa entender qual é essa estrutura. Por exemplo, você vai precisar de um profissional qualificado, você vai ter que ter um registro de profissional. Se você é engenheiro, você vai ter que ter o seu registro no CREA. Se você é arquiteto, vai ter que ter o seu registro lá no CAL. Se você é um profissional, um técnico de edificações, um design de interiores, um profissional de segurança do trabalho que queira atuar com isso, você vai precisar ter o seu registro profissional ativo para você conseguir atestar a responsabilidade técnica pelas informações que você está prestando em serviços técnicos. Se você é esse profissional que quer atuar com acessibilidade, você vai precisar entender como que você vai oferecer esse serviço, qual vai ser o canal que você vai divulgar que você é esse profissional para as pessoas conseguirem te encontrar. Se você vai realizar serviços assim, você tem que saber que você deve ter a capacidade de elaborar uma proposta, quais são os elementos que devem constar naquela proposta, a maneira como você vai realizar o serviço, quais são os serviços que você vai oferecer. Existem muitos serviços possíveis. Você pode fazer laudos de acessibilidade, pode fazer serviços de consultoria, projetos de acessibilidade completos, específicos, pontuais, de sinalização, layout de mapa tátil. Você pode ser um profissional que vai trabalhar com a parte de implementação, de execução ali mesmo, de fazer a parte civil, de fazer a parte de sinalização que não envolve tanta intervenção civil. Então existem muitas possibilidades de atuar com acessibilidade. E isso vai depender do que você deseja, qual é o seu perfil. Pode ser que às vezes seu perfil é um perfil de uma pessoa mais mão na massa, que gosta de ir lá e resolver, de fazer. Às vezes você já tem uma equipe civil que consegue realizar a parte de implementação para acessibilidade. Então tá vendo a quantidade de elementos que existem para você conseguir se inserir no mercado? Então assim, eu falo muito sobre isso aqui nas minhas redes, falo aqui no meu perfil do Instagram, falo no meu canal do YouTube. Tô sempre falando algumas coisinhas aqui e falo de maneira mais completa nos cursos gratuitos que eu ofereço. Então pego e falo, você tem que ter isso tudo que eu falei. Além disso, você tem que ter, pode ser que você precise de um CNPJ. Se você estiver no comecinho ali, pode ser que você consiga emitir as suas notas fiscais sem necessariamente ter um CNPJ, entender quais são as implicações disso, uma conta bancária para você conseguir receber, né? Essa maneira que você vai emitir as notas fiscais, como eu disse. Então, todos esses pequenos elementos vão formar um conjunto de coisas que você vai precisar ter para conseguir se inserir no mercado, para realizar os seus serviços de maneira que você tenha credibilidade e vá sendo cada vez mais conhecido. Mas essas ferramentas que eu disse, dependendo do momento profissional que você esteja, você vai precisar ir implementando com o tempo à medida que você for percebendo a necessidade, tá? Porque como eu disse, eu sempre digo, a área da acessibilidade é uma área de atuação muito extensa, com muitas possibilidades, tá? Então, dependendo do ponto que você está e o que você deseja, você vai ir buscando esses elementos para conseguir efetivamente estar inserido no mercado. Como se posicionar, como cobrar pelo seu serviço também é importante. Falei disso lá na jornada de edificação acessível, tá? E pretendo ir falando disso novamente aqui nos conteúdos da minha rede. Então, entender que os elementos que você precisa para se inserir no mercado e ir
implementando-os pouco a pouco, até que você tenha toda essa estrutura para conseguir, de fato, oferecer os seus serviços aí na acessibilidade, é que vai fazer você se inserir no mercado aqui da acessibilidade. Mas o mais importante é você compreender que a demanda existe. A fiscalização é altamente atuante. Sempre chega para mim aqui muitas coisas em várias situações, desde situações de projeto até situações de espaços e edificações existentes que precisam atender a requisitos de acessibilidade devido a alguma fiscalização pela qual estejam passando, tá bom? Avançando aqui para a próxima pergunta. Como, além de ajudar, também ganhar com esse conhecimento? E como produzir conteúdo, como preparar uma palestra sobre o assunto? Então, essa pessoa aqui, ó, fez várias perguntas em uma, né? Vou responder todas aqui, ó. Como, além de ajudar, também ganhar com esse conhecimento? Gente, uma das coisas mais gratificantes que eu vejo em trabalhar com acessibilidade é você conseguir perceber o impacto direto, positivo, que o nosso trabalho tem nas vidas das pessoas. Então, quando você está ali, sabe qual é o referencial técnico, sabe quais são as leis, sabe quais são as normas, sabe como que esses referenciais funcionam, trabalham entre si, né? Em que situação você vai utilizar um, em que situação você vai utilizar o outro. E você vai ali e, realizando os seus serviços técnicos, consegue transformar espaços e edificações. E essa transformação vai trazer melhorias para as vidas das pessoas. É algo muito gratificante, especialmente quando você tem a possibilidade de ver aquilo ali acontecendo na prática. E eu já vivenciei isso algumas vezes. Na verdade, quando eu comecei a estudar, muitas coisas que estavam lá nas leis e nas normas não faziam muito sentido. Então, à medida que eu fui estudando, que eu fui percebendo, fui observando como os espaços eram utilizados, fui observando a questão dos tipos de deficiência, das limitações, das capacidades diferenciadas que cada pessoa tem, aquelas informações que estavam lá foram fazendo cada vez mais sentido. E quando você realiza um trabalho e tem a possibilidade de ver aquela transformação ali e aquilo sendo efetivamente utilizado, é quando parece que vira uma chave e tudo passa a fazer muito mais sentido, tá? Então, isso aqui que essa pessoa perguntou, como além de ajudar, porque isso é a essência desse trabalho que a gente desenvolve aqui em acessibilidade. Então, sempre que eu vou fazer algum serviço técnico, eu consigo linkar aquela informação que eu estou colocando ou no relatório ou em um projeto, a questão da deficiência ou de como que aquele elemento será utilizado por uma pessoa com deficiência ou não, as facilidades que aquilo vai trazer, a melhoria na vida de pessoas que às vezes não poderiam nem utilizar ou realizar ações simples e triviais, que aquele trabalho que você está executando vai transformar aquele espaço de modo que aquilo seja possível para mais pessoas, ou pela maioria das pessoas, ou se não por todas as pessoas que frequentam aquele espaço. Então, sempre que eu chego em algum lugar para fazer algum serviço, quando se trata de uma edificação existente, e eu vejo lá um bebedouro que não está de acordo com os requisitos de acessibilidade, que ele está instalado fora da faixa de alcance manual, que os seus acionadores não são em formato acessível, que os copos estão posicionados em uma altura que as pessoas não consigam manusear ali e utilizar. E eu falo, ó, tem que ser dessa forma. Você pensa que uma ação tão simples como ir lá e beber uma água passa a ser possível e que seria difícil ou até impossibilitado para que pessoas pudessem fazer aquilo com autonomia. Então, esse tipo de impacto, esse exemplo simples que eu trouxe do bebedouro, acontece em muitas outras situações. Pode ser que as pessoas não consigam entrar, não consigam acessar aquele espaço, ou que precisam, sempre que cheguem em algum lugar ali, precisar ficar pedindo ajuda. Ô, fulano, me ajuda aqui a entrar com a cadeira, me ajuda aqui que tem esse desnível aqui, eu não consigo transpô-lo sozinho. Ah, eu não consigo usar o banheiro. Então, isso tudo é algo que é muito gratificante, além de ser um campo grande de atuação, como eu disse, e de você poder ganhar com esse conhecimento. É o que eu disse lá na primeira pergunta. Você dominar o conhecimento
é uma coisa. Você pegar o conhecimento que você tem e conseguir transformar em resultados, em soluções que o mercado precisa, você consegue agregar um valor grande nisso e ganhar com o seu conhecimento e sabendo que aquele conhecimento vai ser algo, um impacto positivo nas vidas das pessoas, tá? Então, como que você pode ganhar com esse conhecimento? Como eu disse na primeira pergunta, você precisa ter, para se inserir no mercado, uma estrutura para você conseguir pegar aquela informação e fazer isso, aplicar de fato aí nas demandas existentes aí no mercado. Tá bom? Agora, como fazer isso? Você pode ser uma pessoa que vai prestar serviços técnicos em acessibilidade. Então, pode ser que você seja um profissional, um arquiteto ou um engenheiro que queira atuar exclusivamente com acessibilidade, especificamente com acessibilidade, ou queira ser um expert que vai assessorar outros colegas com a questão da acessibilidade. Você pode oferecer serviços de consultoria, você pode oferecer serviços de laudos de acessibilidade, sendo que laudos de acessibilidade existem também uma infinidade de possibilidades dependendo da demanda que é apresentada, que chega até você. Você vai pensar qual é a melhor maneira de atender aquele cliente para de fato levar uma solução, tá? Então isso também é muito importante. Então, laudos de acessibilidade, projetos de acessibilidade, dentre os projetos de acessibilidade também existem muitas possibilidades. Pode ser que você faça um projeto completo de uma edificação que ainda está em fase de projeto, que ainda será construída. Então você vai cuidar da parte da acessibilidade daquele projeto ali. Pode ser que você seja um profissional que trabalhe já com a elaboração de projetos e que precise atender aos requisitos de acessibilidade, que já quer projetar com aqueles requisitos ali atendidos. Também é uma possibilidade. Respondendo à pergunta da pessoa aqui, como ganhar com esse conhecimento? Então, quando você pega esse conhecimento e já aplica nos seus próprios projetos, você está deixando de contratar um outro profissional especialista que vá fazer essa parte para você. Então, é uma forma de ganhar. Ou então, você pode ser esse profissional especialista que vai levar a informação da acessibilidade de maneira correta, assertiva para outros profissionais. Então, mais uma maneira aqui de ganhar com esse conhecimento. Você pode fazer isso por meio de consultoria, vai ganhar com conhecimento. Pode fazer em forma de, vou elaborar um projeto de acessibilidade aqui para você. Vai ganhar com esse conhecimento. Pode ser que você consiga trabalhar a acessibilidade de espaços existentes, como elaboração de laudo, elaboração de projeto também, elaboração de projeto completo do espaço também, elaboração de projetos pontuais específicos daquele projeto ali também, outra forma de ganhar com esse conhecimento. Pode ser que você já entenda, já esteja em uma fase mais avançada de um processo de adequação de um espaço ou de uma edificação. Você vai lá e faz toda a parte de implementação dos requisitos de acessibilidade, que vai ser outra maneira de ganhar com esse conhecimento. Gente, é uma infinidade de maneiras que você vai descobrir de faturar, de ganhar com esse conhecimento. Agora, veja bem, vamos imaginar uma situação que já aconteceu comigo aqui várias vezes. Que algum cliente te procure para trabalhar a questão da acessibilidade de um espaço existente. Se ele estiver em uma fase inicial, ele não entende muito bem o que ele vai precisar fazer. E você, como um profissional que domina o conhecimento e entende as etapas de um processo de adequação, você pode estar presente ali naquela empresa durante todas essas etapas e se tornar uma referência em acessibilidade. Mas você não é contratado para poder realizar tudo. Às vezes você vai começar um serviço como esse prestando uma consultoria simples, que não vai ter um valor tão expressivo. Mas à medida do momento, a partir do momento que você adentra aquela organização, que você realiza um bom trabalho, que as pessoas confiam no seu trabalho, que percebem que você de fato está ali para agregar, para trazer a solução. E não só trazer a solução, mas trazer a solução viável, apresentar as possibilidades, porque
existe essa questão também. Quando você vai trabalhar adequação, existem várias maneiras de você trabalhar adequação. Por exemplo, se você vai fazer a indicação de colocar uma sinalização tátil no piso, você tem muitas possibilidades. Você tem o piso em placa, você tem o piso por elemento. O piso por elemento ele pode ser colado, pode ser parafusado, pode ser pino-cola, pode ser de várias maneiras. Pode ser colorido, pode ser enfim, tem muitas possibilidades. Então, você entender e apresentar as possibilidades, você mostrar que você é a pessoa que vai levar a solução e que está genuinamente interessada em ajudar aquele caso ali, você que entra, às vezes, por um serviço simples de consultoria, pode ser que você consiga participar de todas as etapas até que aquele espaço e aquela edificação sejam acessíveis. E isso, gente, é um percurso longo, porque são muitos os requisitos de acessibilidade. E entre todos os requisitos de acessibilidade existentes, existem maneiras de atuação ali. Então, vamos supor, consultoria. Você foi lá, prestou uma consultoria. Daqui a pouco, você pode apresentar a possibilidade de a pessoa ter um documento ali registrando tudo o que é necessário ser feito para aquele espaço ser acessível. E isso pode ser feito por meio de um laudo ou de um projeto descritivo, ou isso pode ser feito por meio de um projeto executivo mesmo. Mas mais uma vez, a questão de ouvir, entender qual que é a demanda e tentar levar a melhor solução e também mais viável, tanto para o seu cliente quanto para você também como profissional. Tá? Então, se você já levantou aquelas informações, aquele seu cliente já sabe tudo que ele vai precisar para poder tornar aquele espaço ou aquela edificação acessível, ele vai precisar partir para uma parte de implementação. E se você tem essa expertise e já enxerga essa possibilidade também, você pode ser a pessoa que vai trabalhar também na parte de implementação. E isso, gente, é um processo meio que natural, não é uma imposição. Não, você fez aquilo lá, então você vai fazer execução? Não. Você vai fazer cada etapa daquele projeto ali com interesse, com maestria, querendo de fato resolver aquilo ali. E esse seu empenho, ele é percebido pelas pessoas. Você pode talvez achar que não, mas tudo que você faz, se você faz com um interesse genuíno de ajudar, ou se você faz com um pouquinho de má vontade, assim, sempre é percebido. Tá? Então, quando você tem a satisfação de estar trabalhando com algo que você gosta, que é o meu caso, que é trabalhar com acessibilidade, algo que eu amo fazer, então eu sempre tento levar esse tipo de solução e buscar realmente a solução das questões de acessibilidade para aqueles clientes, você vai caminhando ao longo daquele processo de adequação e podendo ganhar em todas essas etapas. E lembrando também que isso são relações de ganha-ganha, porque você está ganhando como profissional, aquela cliente que te contratou está ganhando por estar contratando um profissional habilitado e um profissional que domina aquele conhecimento, que vai de fato conseguir levar as soluções e não levar mais problema, como acontece muitas vezes. Muitas pessoas não dominam muito conhecimento e vão levando soluções que vão precisar ser corrigidas futuramente. Então, nessa relação de ganha-ganha, você ganha como profissional, o seu cliente ganha e ganha também os usuários que vão estar ali com o espaço transformado, efetivamente acessível e que vão ser possíveis de ser utilizados por todas as pessoas, tá? Então, ao longo de toda essa cadeia, de todos esses processos, é possível ganhar com acessibilidade e isso é o que eu essencialmente faço desde 2016 aqui na minha empresa, tá bom? A próxima pergunta, dentro da pergunta, que é a mesma pergunta ainda, ó, como além de ajudar a ganhar com esse conhecimento? Como produzir conteúdo? Gente, há muitas maneiras de produzir conteúdo. Eu, particularmente, acho que o conteúdo que eu produzo aqui para as minhas redes ainda é, assim, muito aquém do que eu gostaria de produzir. E ainda assim existe esse conteúdo. Você pode gravar vídeos falando sobre assuntos específicos, você pode mostrar situações que você está vendo aí no seu dia a dia, dar alguns exemplos, né? Então, como o assunto da acessibilidade é muito abrangente, ele é muito vasto, tem um monte de legislação, eu falei tudo lá, a maioria delas, né, eu falei lá na jornada
edificação acessível. Então há muitas leis, há muitas normas, há muitas situações reais que você pode levar e mostrar para as pessoas as questões de acessibilidade ou de falta de acessibilidade. E além disso, você pode levar isso de inúmeras maneiras. Você pode gravar um vídeo, você pode fazer um carrossel, que são aqueles cards que você vai passando assim, colocando a informação e divulgar aí nas suas redes sociais. Tem muitas possibilidades. Se você passar aí nas suas redes que você já visualiza mesmo, você vai conseguir encontrar uma maneira criativa de conseguir levar essa informação de maneira efetiva para as pessoas. Então, há muitas maneiras de realizar isso. Tá? E principalmente porque a parte da acessibilidade é um conteúdo muito grande, então sempre vai ter o que falar considerando questões de acessibilidade. E como preparar uma palestra sobre o assunto? Gente, para preparar uma palestra sobre acessibilidade, existem alguns caminhos. E assim, eu entendo de acessibilidade, eu tenho palestras que eu também faço aqui sobre acessibilidade, mas você vai precisar buscar algum profissional que fale sobre palestras especificamente, porque dentro do campo da acessibilidade, como eu disse, como o assunto é muito vasto, como o assunto é muito abrangente, também há muito o que falar. Então, a palestra depende do público para o qual você está falando. Você pode falar sobre acessibilidade, por exemplo, para pessoas com deficiência, porque o meu interesse inicial em acessibilidade foi por causa de questões relacionadas à deficiência aqui da minha filha. Então, você falar sobre acessibilidade para esse público, você vai precisar construir um tipo de comunicação. Se você vai falar sobre acessibilidade para profissionais, a comunicação é diferente, você já entra mais em parâmetros mais técnicos, que vai ser que as pessoas vão conseguir compreender e vão conseguir enxergar aquilo ali na sua realidade profissional, que é uma linguagem diferente da que você vai trazer para uma pessoa com deficiência que queira aprender sobre acessibilidade. Mesmo porque se uma pessoa com deficiência quer saber sobre isso, ela vai saber algo que esteja diretamente relacionado à sua questão particular da deficiência. Então, se tem pessoas com deficiência física, existem elementos da acessibilidade que são para pessoas com deficiência física. Para pessoa com deficiência visual, da mesma forma. Para pessoa com deficiência auditiva, também. E existem vários outros tipos de deficiência. E todos esses tipos de deficiência existem em escalas diferentes. Então, a maneira de você trazer uma palestra depende do público para o qual você está falando, do assunto que você deseja abordar, de outras questões, da sua experiência pessoal, considerando a acessibilidade. Mas existem muitos profissionais que atuam especificamente com palestras e que vão saber, você vai conseguir obter essa informação de como estruturar uma palestra para conseguir falar sobre acessibilidade, que é um assunto tão amplo, tão vasto e que você consegue abordar muitos temas e levar a informação ali importante para muitas pessoas, dependendo de para quem você está falando também, que é importante a gente conhecer esse público, tá bom? Vou fazer mais uma pergunta aqui, ó. Vamos avançar para a próxima. Como seria rampas para entradas de pedestres como seria rampas para entradas de pedestres e veículos próximo, um do lado do outro? Olha só, tá falando aqui, rampa para pedestre e rampa para veículo. São rampas, ok? Porém, as características de uma rampa que você vai utilizar para acesso de pedestres são muito diferentes de uma rampa para acesso de veículos. Elas podem até ter muitas semelhanças, mas as características que você vai precisar entender, que estão lá no referencial técnico, são, por exemplo, quando você vai ali na NBR 9050, lá na seção 6, que vai falar especificamente de rampas, você vai ter rampas que vão estar ali dimensionadas para acesso de pedestres, tá? E quando você vem para a realidade que você precisa, sei lá, projetar uma calçada, você vai ter situações que você vai ter rampas para acesso de veículos. Você vai ter as duas situações, na verdade. Vai ter situações que você vai ter rampa para acesso de pedestres e vai ter situações que você vai ter rampa para acesso de veículos.
tá bom? E aqui tá falando no caso de uma entrada, não necessariamente de calçadas. Mas o que você precisa saber é o seguinte, as especificações de rampa que estão aqui na NBR 9050 são para uma rampa que uma pessoa vai conseguir utilizar. E uma pessoa em qualquer situação. Uma pessoa que não tenha deficiência, uma pessoa que tenha deficiência física, uma pessoa que tenha deficiência visual, qualquer pessoa será possível de utilizar aquela rampa ali para transpor um desnível, ok? Agora, quando você fala de uma rampa para acesso de veículos, você tem que compreender que a maneira de utilização é muito diferente. Então, se você pega uma rampa com as características, por exemplo, de inclinação, que vai atender uma rampa para acesso de pedestres, de pessoas, se você pega essas características de inclinação e vai projetar uma rampa para veículos, isso será absolutamente possível, porque é uma rampa menos inclinada. Se você faz uma rampa menos inclinada, um carro vai conseguir utilizar também, claro que com a largura adequada para que um veículo possa passar, mas o contrário, falando aqui especificamente de inclinação, o contrário não acontece. Você pode projetar uma rampa que um veículo vai conseguir utilizar ali, que tem os parâmetros de inclinação máxima para você projetar uma rampa, mas que um pedestre não vai conseguir utilizar, será uma rampa muito íngreme. Então, quando você vai projetar, mesmo que as rampas estejam próximas, você tem que se atentar a isso. Você tem as características obrigatórias de uma rampa para acesso de pedestres e você tem as características que são diferentes para uma rampa que um veículo vai conseguir utilizar. Só que isso, gente, é muito particular de cada situação. Depende de cada caso. Nenhuma edificação vai ser exatamente igualzinha à outra. Então, você tem que analisar ali qual que é o contexto que você está analisando. Se é uma situação de projeto, se é uma situação de adequação, se existe a possibilidade de você fazer uma rampa para pedestres naquela situação que você está passando ali, se você já estudou o desnível, se você já sabe quais são as características daquela rampa que você vai implementar, que são que questão de inclinação, largura mínima, elementos de segurança, que vão ser o quê? Guia de balizamento, corrimão, guarda-corpo, sinalização, que é a sinalização tátil no piso. Então, isso tudo você vai precisar considerar na hora de projetar aquilo que você está querendo ali. E nesse caso, sendo próximo ou sendo afastado, nesse caso que ela está falando que é próximo, existem N situações, muitas possibilidades. Então, você tem que fazer o quê? Eu preciso fazer com que? Qual é o objetivo aqui do que eu estou projetando? Eu preciso de ter a possibilidade de um veículo acessar aqui esse espaço e eu tenho que ter a possibilidade de uma pessoa, de um pedestre, acessar esse espaço aqui. Então, são situações diferentes. Atender as características que aquela rampa vai precisar ter para acesso de um pedestre e atender as características que aquele acesso vai precisar para que um veículo acesse ali aquela edificação ou aquele espaço. Tá? Então, precisaria de ter mais elementos para conseguir trazer uma situação mais para a realidade, mais para a particularidade, para conseguir projetar ou levar a solução para essa situação que essa pessoa perguntou aqui. Mas é só ler a pergunta de novo aqui, ó. Como seria rampas para entrada de pedestres e veículos próximo, uma do lado do outro? Pois é, então você tem que considerar, ver ali as particularidades daquele espaço que você está projetando e ver as características que você precisa ter para conseguir projetar uma rampa para pedestres que são diferentes das características de uma rampa para acesso de veículos. Tá? Só que cada situação é particular, é preciso analisar ali esse caso específico para ver como isso poderia ser feito. E esse é o tipo de situação, gente, em que provavelmente se requer um projeto específico daquele acesso ali. Tá? Então, sempre que eu vou fazer algum serviço técnico de acessibilidade, pode ser, às vezes, um laudo ou um relatório técnico ou um projeto descritivo, você pode colocar ali que precisa de você trabalhar a acessibilidade construindo uma rampa para acesso de pedestres. Essa rampa vai precisar de ter um projeto ali específico executivo para que aquele cliente tenha condição de executar aquela rampa. Por mais que você fale as características de uma rampa acessível, é só com um projeto executivo que vai ser possível você visualizar, locar aquela rampa ali para ver como que aquilo vai funcionar. E você pode, numa situação como essa, até entender que uma rampa é inviável, que você vai ter que buscar uma outra solução. Entendeu?
Então, existem todas essas questões que a gente deve analisar e as questões de atender a requisitos de acessibilidade é particular de cada espaço, de cada edificação. Então, por isso que é importante você pegar o referencial técnico, dominar o referencial técnico, entender as particularidades que existem ali, dependendo do que você estiver projetando ou analisando, e trazer a melhor solução, que seja uma solução definitiva para atender aos requisitos de acessibilidade e possibilitar que as pessoas consigam acessar e utilizar aquele espaço ou aquela edificação, tá bom? Gente, essa foi a nossa última pergunta de hoje, ó, a questão da rampa de acesso, isso. Na semana que vem a gente continua. Na semana que vem, a gente continua aqui respondendo as perguntas dos participantes aqui da Jornada de Edificação Acessível. Como eu disse, estou fazendo isso sempre que às quartas-feiras, às 7h30 da manhã. Enquanto houver uma pergunta, vou responder aqui as perguntas dos participantes. E se você participou lá da jornada, mandou a sua pergunta, ou ela já foi respondida, ou ela ainda será respondida com toda certeza, porque vou responder a todas elas, tá bom? Deixa eu acenar para as pessoas aqui, ó. Débora Couto, Nancy entrou, minha aluna é Nancy, bom dia. Massuto, Pereira Felipe, Matheus Felipe, todos aqui sintam-se cumprimentados, acenados, tenham todos um excelente dia, um beijo para vocês.